Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de cálculo de número 25. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre taxas relacionadas, que foi o assunto da aula anterior. A gente tem então o problema 90 para ver. O problema diz o seguinte: uma escada com 13 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical alta. No instante t0, a extremidade inferior, que se encontra a 5 metros da parede, está escorregando e se afastando da parede a uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, extremidade inferior é a extremidade que está encostada no chão e ela está escorregando, se afastando da parede de apoio dessa escada a uma velocidade de 2 metros por segundo. A que velocidade o topo da escada está escorregando nesse mesmo instante t0? Então, se a escada tem 13 metros, né? A escada tem 13 metros de comprimento e a base está escorregando, o topo vai começar a escorregar também, tá? Mas a todo momento, a parede, o chão e a escada formam sempre um triângulo retângulo, né? E a gente quer saber qual vai ser a velocidade que o topo da escada está escorregando nesse instante. Bom, pessoal, vamos lá, né? O que a gente sabe de fixo aí do problema? A gente sabe que, como eu disse, né, que esses três elementos, a escada, a parede e o chão, formam um triângulo retângulo e a escada funciona como hipotenusa, né? E a gente tem aí os dois catetos. Estou chamando aqui de x o cateto horizontal e de y o cateto vertical. Então, y é a distância do topo até o chão e x é a distância da base da escada até a parede de apoio. Pelo teorema de Pitágoras, então, a gente pode escrever que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 13 ao quadrado, e a gente pega essa equação e deriva dos dois lados. Então, a gente deriva em relação ao tempo, tá? Por que derivar em relação ao tempo? Porque o que a gente tem, olha só, a velocidade, que é justamente a derivada em relação ao tempo da base, né, do comprimento x aqui da base desse triângulo. Bom, então derivando aqui x ao quadrado em função de t, né, a gente tem 2x que multiplica dx dt, aí você deriva y ao quadrado, 2y que multiplica dy sobre dt, né? A gente está usando aqui a regra da cadeia. E 13 ao quadrado é uma constante derivada da constante é zero. A gente sabe, pessoal, quanto que vale, olha só, dx sobre dt, né? A gente sabe pelo menos quanto que vale nesse ponto, né? Daqui a pouco a gente vai usar essa informação para substituir. Antes a gente pode dar uma simplificada e escrever o dy dt em função do dx dt, né? Escrevemos aqui um valor aqui em função do outro. Bom, pessoal, então essas duas taxas elas estão relacionadas desse modo, né? A variação aqui da base e a variação da altura, elas se relacionam de acordo com essa fórmula. No instante em que a escada está a 5 metros da base, a 5 metros da parede, a base, então, desse triângulo vale 5, como a hipotenusa vale 13 e o triângulo é retângulo, né, o outro cateto vai valer 12, né, 5, 12 e 13 satisfazem aí o teorema de Pitágoras, né, 13 é o valor da hipotenusa, e a gente vai substituir o 5 no lugar do x e o 12 no lugar do y nessa expressão. E a gente vai substituir também aqui o dx sobre dt, que é 2 aqui, que foi o dado do problema. Então a gente conseguiu descobrir que nesse ponto a variação, aqui é dy, né, a variação dy sobre dt, ou seja, a variação da altura, vai ser menos 5 sextos, né, de metros por segundo. Por que menos, né? Porque está diminuindo, né? Claro, se a escada está escorregando, a altura vai diminuir cada vez mais, né? Por isso que diminui, por isso que a taxa de variação é negativa, né? A altura está diminuindo, até o momento em que o topo vai encostar também no chão, o momento em que a escada para de cair, né? Que ela caiu até o fim. Bom, pessoal, mais uma questão. Exemplo 91. Uma fonte luminosa se aproxima perpendicularmente de uma parede com velocidade constante de 2 metros por segundo, projetando uma imagem circular sobre esta, né? Projetando uma imagem circular sobre a parede. Então, a gente tem aqui uma parede, né? Você imagina uma parede, e afastada dessa parede, a gente tem um ponto, uma fonte luminosa que está se aproximando dessa parede a uma velocidade de 2 metros por segundo. Sabendo e projetando, né, uma sombra, né, nessa parede. Sabendo que a abertura do feixe de luz é de π sobre 2 radiano, ou seja, 90 graus, né, calcule a velocidade com que a área iluminada na parede está diminuindo quando a fonte está a 1 metro da parede.
Então, o que acontece, né? A gente tem a fonte distante, né? A fonte distante da parede, iluminando uma região grande, formando aqui iluminando aqui um círculo maior, né? Um círculo grande. À medida que o facho de luz ele vai se aproximando da parede, essa região iluminada ela se torna cada vez menor, ela vai diminuindo, né? E a gente quer saber qual vai ser a velocidade com que a área iluminada na parede está diminuindo. A gente quer saber a taxa de variação da área, né, dessa região iluminada na parede, quando a fonte estiver a 1 metro da parede. Então vamos lá, pessoal, vamos ver o que a gente sabe, né? A gente sabe o seguinte, a gente sabe que a gente consegue imaginar um triângulo, né? Você tem um triângulo formado aqui pela fonte luminosa, que a gente pode supor a princípio pontual, né? É um ponto, e a gente tem um triângulozinho, né? Onde o lado oposto a esse vértice é justamente o diâmetro da região iluminada. Tá? Então você pode pensar assim, né? E esse ângulozinho, esse ângulo que olha para essa região iluminada, é π sobre 2 radiano. Se a gente traçar a partir desse vértice, né, que representa a região luminosa, se a gente traçar uma perpendicular, a gente vai ficar com um triângulozinho retângulo, né, de tal modo que o cateto vertical ele vai ser metade do diâmetro, né, da região iluminada, então ele vai valer R, né, ele vai coincidir com o raio, né, o raio desse círculo, né, luminoso. E o ângulo, que era π sobre 2, ele vai ficar dividido ao meio, ele vai valer π sobre 4, tá bom? Então a gente vai ter um ângulo de π sobre 4, né, um cateto oposto valendo R, e o cateto adjacente, vamos chamar de x, que é a distância em cada momento da fonte luminosa até a parede, tá bom? Então a gente vai poder escrever o seguinte, se o ângulo é π sobre 4, você pode escrever que a tangente desse ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente, então é R sobre x. Só que tangente de π sobre 4 é tangente de 45 graus, é igual a 1. Né? Então daí a gente descobre que a cada momento o x e o R sempre coincidem. Né? Então o raio dessa região luminosa e a distância, né? A distância desse ponto até a parede é sempre igual. Esse triângulozinho que a gente está enxergando é um triângulo retângulo isósceles. Tá? Os catetos coincidem. Então até agora não é cálculo, né? É simplesmente geometria plana básica, né? O que a gente vai chegar no cálculo agora, né? A gente vai pegar o x e o r, a gente sabe que essas expressões são iguais, a gente vai derivar dos dois lados, né, em relação a t, e a gente vai escrever que essas derivadas são iguais também. Só que a gente já sabe que dx sobre dt, que é a velocidade aqui da fonte luminosa, a gente já sabe que é 2, né? Aliás, dx sobre dt a gente já sabe que é 2, e a gente acabou de descobrir que dr sobre dt também é 2. Bom, pessoal, isso ainda não resolve o nosso problema, porque a gente não quer a variação de R, a gente não quer a variação do raio, ele quer a variação da área iluminada. Então, a gente tem um círculo se formando, a gente vai precisar escrever a área em função de R, né? Você pode escrever a área do círculo πr ao quadrado. Derivamos, né, novamente aqui dos dois lados, a gente deriva em função do tempo, né? Então aqui é dA sobre dt, deriva em função do tempo, 2πr vezes dr sobre dt, né? A gente deriva aqui o r também, faz a regra da cadeia, né? Deriva aqui o r em função do tempo, e a gente já sabe quanto que vale dr sobre dt. Né? Quanto que vale dr sobre dt? Dr sobre dt é 2. Deixa eu voltar aqui, dr dt é a mesma coisa que dx dt, é 2. Né? Então, pessoal, a gente pode escrever que a variação aqui da área, né, em relação ao tempo, dA dt, vai ser o seguinte, quando R for igual a 1, a gente vai substituir aqui o R por 1, e esse dr dt é fixo, né, é igual a 2, então a gente determinou 2 vezes 2π, 4π metros por segundo ao quadrado, é a velocidade, na verdade aqui é metros ao quadrado por segundo, né, 4π metros por segundo, 4π metros ao quadrado por segundo. Por que metros ao quadrado? Porque a gente está falando de área, né? Então essa é a variação aí nesse instante, né? Quando a fonte está a 1 metro de distância, essa é a variação da área dessa região luminosa. Pessoal, vamos ver mais um? Considere o triângulo ABC, tá? Esse triângulo ABC ele é isósceles, AB e AC são iguais, inscrito em um círculo.
Suponha que o raio do círculo cresce a uma taxa de 3 centímetros por segundo e a altura AD do triângulo cresce a uma taxa de 5 centímetros por segundo. Calcule a taxa de crescimento da área do triângulo no instante em que o raio e a altura AD medem respectivamente 10 centímetros e 16 centímetros. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui numa figura, né, para a gente entender melhor o que está acontecendo. A gente tem um triângulo ABC, que é isósceles, tá bom? AB e AC coincidem. Esse triângulo está inscrito num círculo e o raio desse círculo está aumentando a uma taxa constante, né? 3 metros por segundo, aliás, 3 centímetros por segundo é a taxa de crescimento aqui do raio. E além disso, a altura AD desse triângulo também cresce a uma taxa de 5 centímetros por segundo, né? Essa altura aqui AD cresce 5 centímetros por segundo. Bom, e aí a gente quer saber o que acontece com a área desse triângulo, né? Como a área desse triângulo varia. Bom, pessoal, o que a gente tem aí de início, né? Primeiro a gente gasta um pouquinho da nossa geometria para depois aplicar as ideias de cálculo. A gente pode visualizar esse triângulo retângulo, olha só, se a gente observar esse triângulo retângulo, a gente vê, né, que a gente pode escrever que R ao quadrado, né, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados aqui dos catetos. BD é metade da base BC, por isso B sobre 2, e DE, olha só, DE é H menos R. Por que H menos R? Porque a distância de D até A é H, é a altura, menos aqui descontado o raio AE, tá bom? Por isso com H menos R. E a gente usa aí o teorema de Pitágoras, faz as contas e chega à conclusão de que B ao quadrado é igual a 4, que multiplica 2HR menos H ao quadrado. Guarda essa informação e vamos ver para que ela, como ela pode ser útil. Pessoal, lembra que a gente quer encontrar dAdt, né? A derivada da área em relação ao tempo. A área, a gente pode escrever a área em função da base da altura, né? Afinal de contas é a área de um triângulo, é base vezes altura sobre 2, tá bom? Eu resolvi colocar aqui a área ao quadrado, ao invés da área normal, só para a gente já poder substituir, olha só, o b ao quadrado, deixa eu voltar aqui, ó, o b ao quadrado pela expressão que a gente encontrou, tá bom? Porque senão teria que tirar a raiz quadrada aqui, né? Para achar o b teria que tirar a raiz quadrada aqui, ficaria mais complicado de fazer, tá bom? Mas, claro, né, você poderia fazer também com a área normal, né? Não a área elevada ao quadrado, poderia fazer também, só que ia dar um pouquinho mais de trabalho nas contas. Então a gente consegue, né, substituir aqui o b, tá? Vou substituir o b pela expressão, deixa eu voltar de novo, pela expressão que a gente encontrou em função da altura e do raio. E qual é a vantagem disso, né? Por que eu tenho que escrever a base, por que eu tenho que escrever a área em função da altura e do raio, né? E não da base? É porque a gente sabe a taxa de variação da altura, 5 cm por segundo, a gente sabe a taxa de variação do raio, 3 cm por segundo. Bom, então a gente pega essa expressão, né? Já fazendo as substituições, a gente pega, deriva tudo, vai derivando, né? Aqui ficou derivada normal, né? 3 vezes 2, 6, 6h quadrado, vezes a derivada de h em relação a t. Aliás, aqui, né, tem que tomar cuidado, pessoal, aqui é um produto, né? Tem que usar a regra do produto. Tem que fazer derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Foi feito aqui. E beleza, a gente vai continuando. Bom, pessoal, então a gente achou, olha só, a expressão, né, que a gente queria da derivada da área em relação ao tempo, né? É essa expressão aqui. Para a gente poder calcular, a gente vai precisar saber a derivada da altura em relação ao tempo, é conhecido, o enunciado forneceu, do raio em função do tempo também o enunciado forneceu, e a gente vai ter que descobrir, né, as particularidades daquele instante, né? No instante que ele pediu, a altura tem um valor, o raio tem um valor e a área do triângulo tem um valor fixo. Bom, pessoal, ele pediu para a gente calcular a taxa de variação quando R é 10 e quando o H é 16, tá bom? Quando o R é 10 e o H é 16, quanto equivale a área, né? Lembra que a gente vai precisar substituir. Pessoal, a área é base vezes a altura sobre 2. Olha só, R16 e R10 e H16. Vamos voltar aqui na figura para a gente ver o que acontece quando o R é 10 e o H é 16. Olha só, se o H é 16, o H menos R vai ser 6, e aqui é 10, hipotenusa é 10, cateto 6, esse cateto é 8, né? Então, se esse pedacinho é 8, a base inteira é o dobro, a base inteira é 16. Então, a gente tem uma situação onde a base do triângulo é 16 e a altura do triângulo é 16 também, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. A área vai ser base vezes altura, 16 vezes 16 dividido por 2. Isso vai dar 128. E agora sim, a gente substitui aí todos os detalhes, né, todos esses valores.
o R, né, o H, as derivadas, né, a área, a gente substitui tudo e vamos encontrar a resposta 76 centímetros quadrados por segundo. Essa é a taxa de variação da área do triângulo nesse instante, onde o R vale 10 centímetros e a altura vale 16 centímetros. Certinho, pessoal? Bom, então essa foi a nossa segunda aula sobre taxas relacionadas, né? Os problemas são um pouquinho mais enrolados, né? De repente vale a pena você conferir, tentar refazer com calma, né? Pausar o vídeo, dar uma olhada com mais atenção, mas é assim mesmo, né? Aliás, foi para isso que a gente estudou todo esse conteúdo de limites, de derivada, né? Para poder chegar nesses problemas mais interessantes de aplicação. Então, pessoal, tchau, tchau, bons estudos e até a próxima.